Saudações! Está a começar mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar. Bem-vindo! Vamos falar hoje sobre um problema de saúde bastante comum entre nós. Vamos falar sobre a hemofilia, para que perceba muito bem de que doença se trata e quais é que são as questões à volta dela. Acompanhe a reportagem. Sangramentos prolongados e por vezes sem causa aparente podem indicar a hemofilia. Uma doença que impede a coagulação do sangue e provoca sangramentos pelas narinas, boca e articulações, como o cotovelo e joelhos. Segundo especialistas, a doença é causada por irregularidades ou alterações na atividade de fatores de coagulação do sangue, chamados de fatores 8 e 9. Desses fatores, há proteínas relacionadas ao processo de coagulação sanguínea, responsáveis por formar placas após cortes de modo a parar o sangramento. Entretanto, essas proteínas atuam de forma desordenada em pessoas com a doença e, por isso, elas têm maior facilidade de ter hemorragias exageradas. De acordo com o hematologista Virgílio Nhantumbo, em Moçambique, a capacidade de diagnóstico precoce da hemofilia ainda é baixa e presume-se que existem muitos hemofílicos sem acesso ao tratamento adequado no país e principalmente nas províncias. É difícil falar de prevalência porque nós assumimos que tem muitos, estamos aquilo que nós dizemos em medicina de subdiagnósticos. Tem muitos pacientes que provavelmente tenham hemofilia que nós não sabemos, porque nós não conseguimos ter esta capacidade. E esta capacidade não é só necessariamente ao nível do laboratório, é preciso também ter profissionais de saúde capacitados, é preciso que esses profissionais de saúde capacitados estejam espalhados pelo país, que o país não é só o Hospital Central, e é necessário que tenhamos esta capacidade laboratorial para se confirmar as suspeitas de diagnóstico. Mas muitos destes sangramentos passam-nos enquanto são pacientes hemofílicos. Podemos ter um sangramento visível, por exemplo, nas narinas, na boca, quando nos cortamos, nós vemos o sangue a sair. Ou podemos ter aquilo que nós dizemos que é um sangramento invisível, que é um sangramento que pode ocorrer ao nível dos músculos, que nós chamamos hematomas, pode ocorrer ao nível da pele, que tem alterações principalmente nas pessoas claras, que é mais fácil de notar, que são alterações, pode ter manchas vermelhas, pode ter pontilhados vermelhos, que nós chamamos petequias. A hereditariedade é responsável por 70% dos casos de hemofilia em todo o mundo. 70% dos casos de hemofilia no mundo são de origem ou histórico familiar e é mais comum nos homens em relação a mulheres. A hemofilia é uma coagulopatia, como nós falamos aqui em medicina, aqui na hematologia, uma coagulopatia. É ligada ao cromossoma X, é uma doença genética recessiva, isto quer dizer que é transmitida dos pais para os filhos. É mais comum no sexo masculino, porque, como já tinha referido, como é ligada ao cromossoma X, o homem o sexo masculino tem um cromossoma X e um cromossoma Y. Portanto, se tiver alterações no cromossoma X, ele já desenvolve a doença. Enquanto a mulher tem 2 cromossomas X. Então, se tiver alteração em um dos cromossomas X, tem o outro cromossoma X para compensar e a mulher não desenvolver a doença. O diagnóstico da hemofilia pode ser feito com base em exames de sangue, além de se considerar o historial do paciente e de sua família. Nós precisamos de fazer sempre a avaliação familiar para ver se esta doença ou se há historial de sangramentos na família, que é para nós prevenirmos ou prevermos que provavelmente um dos filhos possa ter a doença. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é sempre termos em conta estes pequenos sintomas que em princípio vão ocorrer nas crianças.
E para chegar a esta conclusão tem o historial de sangramento, historial na família, depois tem que fazer testes para chegar à conclusão. E o primeiro teste é o coagulograma, que nos mostra esta parte da coagulação, e depois tem os testes de certeza, que é o doseamento ou do fator 8 ou doseamento do fator 9. E o nosso sistema nacional não tem capacidade para fazer. Neste momento é só o laboratório do Hospital Central que tem capacidade para fazer os testes, os doseamentos de fator 8 e de fator 9. E às vezes nem o Hospital Central tem capacidade de fazer este doseamento. O diagnóstico precoce de hemofilia é fundamental para evitar complicações futuras e assim melhorar a qualidade de vida dos hemofílicos, pois sem a reposição do fator em falta, o quadro pode evoluir para lesões graves. Então nós temos de detectar estes pacientes ainda antes do primeiro sangramento ou logo no primeiro sangramento, que é para nós prevenirmos que o paciente desenvolva outros sangramentos que podem levar, primeiro, à diminuição de qualidade de vida. Por exemplo, se este paciente sangrar nas articulações, principalmente nas grandes articulações, nas articulações dos joelhos, dos cotovelos, ele pode, por causa de vários episódios de sangramento, pode ter destruição desta articulação e ele ter dificuldade em deambular, passar a vida com dor e a precisar de analgesia para controle da dor. Então é importante nós detectarmos estas crianças antes mesmo de ter estas complicações, que são limitantes da qualidade de vida destas crianças. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é nós termos em conta que há vários tipos de tratamento e neste momento o que é que tenta-se fazer aos pacientes com hemofilia é a profilaxia. Detectar a criança após o primeiro ou mesmo antes do sangramento, fazer-se o diagnóstico de certeza e depois colocar estas crianças em profilaxia para evitar que a criança possa ter outros sangramentos. E isto é possível desde que nós tenhamos o fator para fazer a profilaxia. Porque o grande problema é que este paciente não consegue produzir o fator 8. Por isso é que fica propenso aos sangramentos. Se ele tiver profilaxia, isto é, tiver a administração do fator 8, previamente aos sangramentos, ele vai ter este fator a circular no organismo e com isso não vai desenvolver o sangramento secundário à alteração de coagulação. Então, apesar de ter esta doença, apesar de ser hemofílico, ele passa a ter uma vida normal, como uma pessoa qualquer. Mas precisa sempre de reposição deste fator. E é importante nós conseguirmos chegar ao diagnóstico nas fases iniciais. Ainda não existe cura definitiva para a hemofilia. Entretanto, a doença pode ser controlada através de reposição do elemento que garanta a coagulação em falta no sangue. Esta reposição é feita através de injeção administrada semanalmente em pacientes hemofílicos. Então, quando nós fazemos a abordagem em termos de tratamento, primeiro aspecto é parar o sangramento, é estancar a hemorragia. Nem sempre é possível, com medidas locais, estancar a hemorragia, mas a primeira abordagem é nesse sentido, estancar a hemorragia. A segunda abordagem é em repor o fator que está em falta. Quando nós falamos de hemofilia, temos hemofilia A, que é déficit de fator 8, temos a hemofilia B, que é o déficit de fator 9, e tem uma hemofilia que é muito rara, que é a hemofilia C, que é déficit de fator 11. Então, depois de nós termos medidas para controle local do sangramento, temos que fazer reposição do fator em falta. Se for um paciente que tem hemofilia A, temos que dar o fator 8. Se é um paciente que tem hemofilia B, temos que dar o fator 9. Então, o tratamento, o manejo, não necessariamente o tratamento, o manejo sempre começa com medidas locais para parar o sangramento. Às vezes é fazer um penso compressivo na área de sangramento, às vezes é colocar gelo
para diminuir a perfusão e reduzir o sangramento. E termina sempre com a reposição do fator 8 ou fator 9, que está em falta. Para além da limitação na escolha de uma área de trabalho, por estarem sujeitos a uma maior quantidade de sangramentos, os hemofílicos enfrentam diversas outras limitações e devem ter alguns cuidados para evitar ferimentos e lesões. Entre eles, informar que é hemofílico sempre que fizer algum procedimento como a extração dentária ou até mesmo a circuncisão. Como é uma doença que leva a criança ou ao paciente à propensão a ter sangramentos, nós tentamos evitar que ele tenha atividades que lhe possam levar ao sangramento. Por exemplo, se for um pedreiro, por exemplo, pode ter acidentes de trabalho e começar com sangramento. Então vai aumentar o risco de sangrar e o risco de perder a vida. Se for uma criança ativa que queira andar de bicicleta, tem risco de ter acidentes ao andar de bicicleta e começar com sangramentos. Quando é um paciente que precisa, por exemplo, fazer extração dentária, tem que se fazer reposição de fator para se poder fazer esse procedimento. Se é uma criança que tem de fazer a circuncisão, também é necessário fazer reposição de fator para se fazer este procedimento. Então, como nós não temos esta capacidade diagnóstica como devia ser, com a qualidade que era necessário que tivéssemos, estes nossos pacientes vão fazer uma extração dentária, fazem a circuncisão e depois começam com um sangramento exagerado. E é aí que vem parar ao hospital ou vem parar ao departamento de hematologia, mas já vem com sangramento. Se tivéssemos a capacidade de diagnosticar de forma precoce, poderíamos evitar que estes pacientes tivessem sangramentos, porque aí íamos fazer as profilaxias e eles já deveriam fazer as atividades normais, porque uma criança também não pode só ficar em casa, também tem que brincar, tem que conviver com as outras crianças. Neste momento de Covid temos que evitar, mas já assumimos que esta fase de Covid vai passar em algum momento, então estas crianças têm de ir à escola, têm que fazer educação física, têm que ter esta qualidade de vida que é necessária. Então nós precisamos detectar de forma precoce e colocar estes pacientes em profilaxia para evitar este risco de sangrar, porque o sangramento é uma urgência. De certeza que já ouviu dizer que a nossa alimentação tem de ser equilibrada para contribuir de forma grande para a nossa saúde. Hoje vamos falar particularmente sobre a importância de ingerir alimentos proteicos. Acompanhe o nosso espaço Saúde e Nutrição. Olá! Hoje vamos falar sobre a importância do consumo dos alimentos proteicos. Bom, mas primeiro é preciso dizer o que é isso de proteína, o que é que são alimentos proteicos. Então, proteínas, elas são nutrientes que se encontram nos alimentos. E quais são esses alimentos onde se encontram este nutriente que é a proteína? A proteína, elas encontram-se no ovo, nas carnes. Quando falo de carnes, estou a falar de todo tipo de carnes. Carne de vaca, carne de cabrito, peru, frango, entre outras carnes. Encontram-se também nos peixes e mariscos. Encontram-se também as proteínas no leite e nos seus derivados, como é o caso do iogurte. Então, esta proteína, ela está no grupo dos alimentos construtores, é responsável pela construção dos tecidos e principalmente dos tecidos musculares, que são os músculos. A proteína, ou seja, os alimentos proteicos, falando do ovo e das carnes, do peixe, como eu já falei, então esses alimentos, eles devem ser consumidos todos os dias, ou seja, diariamente, que é para manter esse bom funcionamento do organismo, que é para construir esses tecidos musculares. Então, por isso é que devem ser consumidos todos os dias, porque o organismo está constantemente a trabalhar, está constantemente em construção. Então, qual é a função desta proteína ou destes alimentos proteicos no organismo? Então, ela ajuda a desenvolver o tecido muscular ou os músculos. Por exemplo, tem aquelas
desde criança, em todas as fases da vida, desde criança, os adolescentes, adultos, até a fase idosa. Então, é importante para a construção dos tecidos musculares e principalmente também para aquelas pessoas que estejam a praticar atividade física com o objetivo de ganhar massa muscular. É importante que tenham uma alimentação rica em proteínas. As crianças também, porque estão em fase de desenvolvimento e crescimento, as crianças, elas precisam muito destes alimentos que sejam ricos em proteína, como é o ovo, as carnes. Os adolescentes também, que estão em fase ainda de desenvolvimento, também precisam destas proteínas. As mulheres grávidas precisam também destas proteínas ou de consumir alimentos proteicos, porque vai beneficiar não só a ela, mas também ao ser que ela vai gerar, que ela está a gerar. Por isso que é importante o consumo destes alimentos proteicos ou o consumo de alimentos que forneçam proteínas. Mas a proteína também, para além de ajudar no desenvolvimento dos músculos, ela ajuda ou contribui para a queima de gordura ou queima de calorias. Isto por quê? Porque se o corpo tiver constituído de forma certa e adequada pelo tecido muscular, então vai ajudar a acelerar o metabolismo do indivíduo e vai ajudar na queima de gorduras. Por isso é que a proteína é importante não só para aqueles que querem ganhar massa muscular, querem ganhar peso ganhando massa muscular, mas também para aqueles que querem reduzir o seu peso. Então é importante que consumam esses alimentos ricos em proteína ou alimentos proteicos, que é para incrementar ou para acelerar o seu metabolismo e desta forma perder mais calorias e ajudar na perda da massa gorda. Então, esta proteína também ela é importante na recuperação de lesões musculares ou lesões em qualquer outro tecido do organismo. Por exemplo, se nós temos um corte, estamos ali a cozinhar, por exemplo, mulheres e homens estão a cozinhar e depois cortam-se, então é preciso que tenha a alimentação rica em proteína. Por quê? Porque vai ajudar na reconstrução destes tecidos que tiveram uma interrupção, onde houve o corte. Então ajuda na reconstrução e na recuperação rápida desta lesão. Por isso que digo mais uma vez, é importante ter uma alimentação saudável e é importante incluir a proteína sempre em todas as refeições. Falo do pequeno almoço, no almoço e no jantar. Então é importante ter sempre uma fonte de alimento que vai fornecer proteína. Por exemplo, no pequeno almoço pode ter o ovo, pode ter, por exemplo, o atum, pode ter o leite, pode ter o queijo, pode ter o iogurte, e também esses alimentos podem ter não só no pequeno almoço, mas também nos lanches, falo no lanche da manhã, no lanche da tarde. No almoço, por exemplo, se o seu prato pode ter ali vários componentes, mas também tem de ter uma fonte de proteína, que é a carne, pode ter uma fonte de proteína, que é o peixe. Para aquelas pessoas que não consomem carne, não consomem peixes, por exemplo, podem adquirir esta proteína em feijões, em grãos de bico, em cogumelos. E essa proteína também podemos encontrar nos vegetais, mas em quantidade reduzida em relação à proteína de fonte animal ou nas leguminosas, como é o caso dos feijões, por exemplo. Isto falo para o almoço e para o mesmo, a refeição do almoço pode ser igual ou idêntica à refeição do jantar. O jantar pode ser igual ou idêntico à refeição do almoço. Gostava de aumentar a sua flexibilidade e reduzir a tensão muscular? Acompanhe então quais são as dicas que trazemos para si. Olá a todos, bem-vindos mais uma vez a este espaço sobre exercício físico dentro do programa Saúde e Bem-Estar. E hoje nós vamos falar sobre os alongamentos. O que são os alongamentos? Vamos discutir um pouco sobre o que são os alongamentos e quais são os benefícios desta prática. Basicamente, os alongamentos podem ser considerados um tipo de exercício físico com o objetivo de aumentar a flexibilidade e reduzir a tensão muscular. De uma forma geral, os alongamentos servem para melhorar a flexibilidade, permite melhorar aí o desempenho de pessoas que praticam atividade física de forma intensa, melhorando, portanto, a qualidade desse treino.
Auxilia também na recuperação de lesões. O alongamento é importante quando temos alguma lesão, ajuda-nos, portanto, nesse período, por exemplo, vamos supor que torcemos um braço e durante algum tempo o braço teve que ficar imobilizado, de tempos em tempos, portanto, o exercício de alongamento ajuda também a melhorar ou a voltar, ajudar-nos a regressar ao movimento desse braço. Ajuda-nos a melhorar também a postura. Vamos começar aí por alongar a panturrilha, e para alongar esse músculo é muito simples, mão na cintura ou ao longo do corpo, levanta o pé, fica ali no calcanhar e desce. Vocês conseguem ver, deixa eu ficar de lado, levanta e desce, levanta e desce. Outro alongamento para o mesmo músculo, que é a panturrilha, podemos fazer com a ajuda de uma parede, só para ajudar-nos a equilibrar. Procurem um degrau, um sítio da vossa casa que tenha um lancil, já é útil e ajuda. Desde que tenha uma parede, subiu, desce, sobe, desce. Estamos, portanto, a alongar este músculo. Podemos repetir isso, definir uma sequência de 30 segundos ou contem de 1 a 30 ou a 45 a fazer o movimento, ok? Então já ajuda a alongar esta parte da perna. Outro alongamento para o mesmo músculo, portanto, posterior do coxa, afastou as pernas, tenta tocar com a palma da mão no chão, desce, tocou, ficou lá durante 30 segundos também. Este é um alongamento estático. Perna completamente esticada, joelho não está flexionado, está esticado e ficamos nesta posição. E estamos a alongar toda esta zona de trás da coxa. Vamos fazer um alongamento para os glúteos. Deitamos no chão, dobra a perna, puxa aqui e tenta puxar para o peito, né? Contra o peito. Puxa, vai puxando e segura nesta posição o tempo que definiu para o seu alongamento. 30, 20 minutos, 45 minutos, 10 minutos, depende muito de si. Portanto, alongamos de um lado e trocamos mesmo para alongar do outro. Vamos alongar a lombar. As pessoas costumam se queixar muito de dor nas costas e um exercício útil para alongar a lombar, relaxar a tensão muscular dessa zona é este aqui. Estamos aqui em pé, podemos ir descendo com as nossas mãos, foi, ok, sobe, desce, sobe. Este, por exemplo, é um alongamento dinâmico, estamos a mexer o corpo. Ok, ajuda-nos também a alongar a lombar, mas também é útil para o abdômen, como um exercício de abdominal. As pessoas também reclamam de dor nas costas. Vamos lá mostrar um exercício para alongar as costas. Deita de barriga, as mãos aqui em 90 graus com o corpo, olha para frente, levanta a perna, puxa para um lado. Segura aqui durante 15, 10, 20 minutos, o tempo que tiver definido para alongamento. Ok, volta. A mesma coisa para o outro lado. Um exercício de alongamento para os ombros é rodá-los para trás, devagar, mantendo a postura, peito para fora, olha para frente. Por exemplo, faz 10 para trás e 10 para frente. Outro exercício de alongamento do ombro é aqui, puxou a cabeça a olhar para o lado para onde a mão está dirigida e depois para o outro lado. O que é importante é percebermos que o alongamento é uma prática fácil, que nós podemos integrar facilmente na nossa rotina diária. Não precisamos de muito tempo para fazer esses alongamentos. 10 a 15 minutos por dia são suficientes para melhorar a nossa postura, para melhorar a nossa flexibilidade, para aliviar tensões musculares
e para proporcionar um relaxamento. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Saúde e Bem-Estar. Esperamos que tenha aprendido bastante sobre hemofilia. Nós voltamos na próxima segunda-feira às 19 horas aqui na televisão de Moçambique. Até lá, esperamos por si.